Daí, gurizada, aqui eu vou fazer mais um vídeo aqui. Dessa vez eu vou falar sobre a placa de vídeo GT 730. Vou dar uma avaliação geral nos games, no overclock, né? Se eu recomendo ou não. Então, isso aí. Depois da vinheta a gente se vê. E aí, então, eu estou gravando esse vídeo aqui que eu queria falar um pouco minhas experiências com a placa de vídeo GT 730. Eu adquiri ela faz um ano mais ou menos. Foi paguei na época acho que 200 e pouco, né? Era um preço, acho que, né? Dependendo do seu orçamento, acho que é um preço bacana, mas eu queria falar quanto aos jogos, né? Para quem que eu recomendo, né? Vai, né? No caso, eu já vou adiantar aqui pra mim que na época o console que eu tive foi até o PS2, não cheguei nem até o 360. Então, o meu padrão assim de qualidade, de gráfica, técnica não era o mais alto possível. No caso já vou adiantar que ela consegue uma qualidade técnica maior do que a geração passada, no caso, né? Então, para quem está iniciando e para quem não liga muito para gráficos, né, como é o meu caso, né, porque tem jogos que no caso, alguns jogos que eu já joguei no mínimo, depois joguei no máximo e para mim não mudou nada, né? Quer dizer, muda os gráficos, mas a qualidade do jogo continua igual. Então, para pessoas não muito exigentes, que não tem, talvez como eu, que não tiveram oportunidade de ter alguns outros consoles e tal, seja uma boa. Mas para quem talvez já tenha consoles da geração passada, não sei se vale tanto a pena, porque o avanço não chega a ser tão grande assim, né? Então eu vou abordar alguns temas, né, como é, gráfico versus desempenho, questão de overclock, temperatura, que é um negócio que é bastante importante, né? De repente eu vou dar umas dicas, né, de como dar uma diminuída na temperatura, né? E alguns jogos eu vou falar como que foi a minha experiência com eles. Bom, posso começar falando sobre o primeiro. Opa, deu um problema aqui na iluminação. Bom, enfim. O primeiro jogo que eu joguei, no caso, né, com essa placa de vídeo, foi o Tomb Raider de 2013. Né? Eu comecei jogando no meu computador antigo, né? Apesar de ser um jogo considerado leve, no meu PC antigo, ele, mesmo no mínimo, ele rodava, sei lá, tinha parte que rodava, sei lá, 15 quadros ou até menos. Eu comecei a jogar nesse PC assim, né? Foi um grande impacto quando eu joguei nessa nova placa de vídeo, porque, enfim, ele rodava muito mais fluido e com qualidade, sei lá, ele rodava, eu não sei, na época eu não usava ainda o MSI Afterburner, mas creio que rodasse uns 30 quadros no mínimo, com talvez acho que era em 30, 60 quadros, assim, rodava acho que até uns 900 e poucos P, com, acho que no médio mais ou menos. Então eu acho que assim, pelo que eu pude dar uma pesquisada, até jogo até de 2013, 2014 ele consegue rodar até legal. Mas acho que é isso. Quanto ao Tomb Raider, eu acho que não tem mais muito o que falar. Bom, aí o outro jogo que eu testei também com a 730 foi o Batman Arkham Asylum, né? Eu sei que é um jogo bastante antigo, mas assim, mas é um jogo que porque eu já tinha jogado. Eu joguei primeiro o City, e depois eu fiquei interessado em jogar o Asylum, que é um jogo que
Ele rodava assim, acho que eu joguei em HD com tudo no máximo. Ele rodou bem de boa. Eu acho que pegava quase 60, em média de 50 60 FPS. E só tive um problema de stuttering, mas eu acho que era mais por causa do jogo mesmo, né? Mas ele rodou de boa também, é um jogo que roda bem. Então, Tomb Raider 2013, ele roda em média, ele, acho que 900p, no médio, rodando talvez uns 40 FPS em média. O Batman Arkham Asylum, ele rodou também de 50 a 60 FPS, com tudo no máximo, em Full HD. Eu não testei outras resoluções, né? Eu quis deixar em 720p por causa também do meu monitor também, né? Que não precisa de resolução mais muito alta aqui no meu monitor. É, bom, um outro jogo que eu também eu joguei aqui com a 730 foi o Assassin's Creed o Revelations, né? Eu inclusive tem até uma gameplay que eu gravei aqui junto com o MSI Afterburner para ter uma noção dos frame rates, né? Aí no caso eu gravei com uma qualidade baixa, né? Não gravei com a mesma qualidade que eu estava jogando, então a questão gráfica não dá para saber muito bem, mas eu acho que eu joguei em HD. Eu até coloquei, acho, lá nos comentários a configuração que eu joguei. Aí depois eu posso até postar o link aqui. Acho que foi em HD, tudo no alto, ou quase tudo no alto, né? Praticamente tudo no alto, e ele roda, acho que de entre 40 e 60 quadros, né? Roda tranquilo também, é um jogo que roda sem, sem, sem stuttering, sem nenhum tipo de problema. Roda tranquilo também. Aí além do Assassin's Creed 3, do Revelations, eu ainda tô praticamente 100%, né? O Revelations, tô 99%, já zerei o jogo tudo. Roda tranquilo também. É um pouco mais pesado do que o Revelations, né? Nesse caso eu rodo em, não chega a ser 1080, mas é quase 1080p. Tudo assim do médio pro alto, mais ou menos. Mais no médio que para alto, mas ainda assim, do médio para alto. Ele roda também ali entre uns 30 e uns 40 FPS. Também, então sim, ele também roda tranquilo. Também sem nenhum problema de stuttering, nada desse tipo. Depois ele teve até os problemas de stuttering, mas acho que era mais por causa do save mesmo. Que aqui no meu caso aqui eu tenho muito problema com o save do jogo. Enfim, acho que talvez alguma coisa que eu instalei errado, sei lá. Enfim, esse não vem ao caso. Eu também tenho, né, se vocês quiserem, também eu tenho uma gameplay do jogo gravada aqui, pra vocês também terem uma noção, né. Aí que no caso eu já gravei com a tela do celular mesmo, só pra mostrar mesmo. Também posso deixar o link aqui. Bom, além desses jogos, qual mais que eu joguei? Eu joguei também o Mass Effect 2, né? Que é um jogo também que também acho que eu rodei em HD, se eu não me engano. Foi em HD. Rodei também tudo no máximo. Também ele rodava praticamente 60 FPS quase o jogo inteiro. Às vezes caía, sei lá, vez ou outra caía para 50, mas era raramente. Também rodava bem tranquilo. O gráfico não era... Bom, quer dizer, todos esses jogos que eu mostrei, os gráficos padrão de hoje são bem ultrapassados, né? Mas eu joguei, no caso, eu não tive essa geração passada e estou jogando tudo agora, né? Enfim, pra mim não tem muito essa o jogo é antigo, é novo, o gráfico é bom ou ruim, pra mim tem que ser bom o jogo, né? Mas enfim, voltando ao assunto, no caso do Mass Effect 2, ele também rodou de boa, né? O jogo tem alguns aliasing em si, mas é do jogo mesmo, não tinha opção pra mudar, mas tava tranquilo também. Até eu joguei também o GTA. Bom, antes de falar do GTA 4, né, que eu rodei com essa placa, eu queria falar que alguns jogos desses eu rodei antes de fazer o overclock e alguns depois. O Arkham City não. O Tomb Raider 2013, o GTA 4, as DLCs do GTA 4 no caso, né, que eu vou já falar. E acho que esses dois só, se eu não me engano. Eu rodei antes de fazer o overclock. Aí o resto que eu falei, Mass Effect 2, os dois Assassin's Creed, o KOF, depois eu vou falar o Code MW2 também, que eu não mencionei ainda. Todos esses daí eu rodei depois de fazer o overclock, né? Então, um outro que eu queria falar também, que eu cheguei a testar, foi o jogo, o Alan Wake.
Bom, é um jogo que até posso falar sobre isso outra hora. Não, o jogo em si não foi, digamos, um jogo que, que atingiu muito minha expectativa no quesito jogo em si, né? Mas isso aí já é conversa para outra hora. Mas o jogo em si, tecnicamente, para a época que ele foi feito, acho que é de 2011, 2012, ele tem quase 10 anos atrás de jogo, né? Em suma, ele tecnicamente ele é muito bom para a época. Ele roda para os gráficos que ele tem, né? Considerando a época, claro. Ele roda com ele roda é bem fluido, né? Ele roda com frame rate bem tranquilo ali, roda entre os 30 e os 40, mas, apesar de que ele fica mais perto dos 30 do que dos 40, mas também ele roda também com uma, eu acho que é dos jogos que eu testei, eu acho que eu na minha opinião é o que tem o melhor gráfico. Mas ele rodou de boa também. Eu também tenho eu gravei um pequeno gameplay dele. Eu até posso postar aqui, né? Se eu lembrar. Para ter pelo menos uma noção ali, porque aí eu gravei junto com o MSI Afterburner, né? Mostrando o FPS e tal, a temperatura. Aí você já. Eu até posso postar depois para ter mais uma ideia quanto a essas questões, né? Enfim, de desempenho, temperatura, etc. Enfim, esse jogo ele rodou. Enfim, apesar do jogo não ter feito muito meu estilo, foi um jogo que rodou. O jogo em si ele rodou bem, né? Bem, quanto ao GTA, o GTA eu joguei as duas DLCs, né? E rodou, assim, como eu falei, eu rodei sem overclock. Não sei como ele rodou como que ele rodaria com overclock, porque eu já não tinha mais o jogo. Mas assim, ele rodou, se eu não me engano, é que assim, é um jogo bastante pesado, bastante mal otimizado na verdade. Mas eu rodava acho que tudo do médio pro low, pra ter uma ideia. Rodava de uns 30, também uns 40 quadros, ou uns 30 a 50 mais ou menos. Deixa eu ver o que mais. E rodava, eu acho que eu rodava em HD, né? Eu rodava em HD. Nem era o 768p, era o 720 mesmo que rodava. E ele rodava assim, assim, em média ele rodava pior do que os outros que eu mencionei, né? Porque é um jogo bem mal otimizado, né? Então assim, como um jogo, como o GTA 4 suas DLCs são conhecidas por isso, acho que até dá pra dar um desconto. Quanto ao Call of Duty Modern Warfare 2, é um jogo bastante antigo. Na verdade eu joguei, eu já tinha zerado há muito tempo e resolvi fazer as Special Ops, né? Enfim, eu acho um modo bastante interessante. Já estava há anos querendo zerar, mas não tinha mais o que jogar, resolvi tentar passar. Bom, ali ele roda também. Assim, eu joguei muito pouco sem overclock, né? Então eu não sei muito, não vou dar muita opinião. Mas com overclock eu rodava tudo no Ultra. Eu rodei em. Acho que foi em HD, né? 768p. E ele rodava também ali uns 40, uns 50 também, né? Ele por algum motivo, mesmo sendo um jogo relativamente leve, não chegava a 60 quadros. Bom, eu quero falar sobre a questão agora do overclock. Bom, é uma coisa que eu recomendo 100%, né? Porque aumento de temperatura não foi muita coisa, talvez, sei lá, uns 5 graus no máximo, assim, não aumenta grande coisa. E se você fizer certinho, né, conseguir controlar a temperatura certinho e tal, até posso agora, mas em outro vídeo, sei lá, posso até dar umas dicas de como diminuir a temperatura, mas da placa de vídeo, do processador, enfim, do PC em geral. Mas eu recomendo porque ele não trouxe nenhum problema no jogo, muito pelo contrário, rodou o desempenho dele foi visivelmente bem maior. E assim, que eu posso mais falar? No caso, eu usei o MS Afterburner, né? No caso, a frequência padrão era 700 MHz do. Como é que é? No shader, né? E eu acho que era
700 no shader e 900 acho que na memória. Era algo assim. E isso aí mesmo. E passei para 900 no shader e 1800 na memória, né? Então assim, dá um ganho, é visível o ganho que dá. Por exemplo, posso mencionar que o próprio Assassin's Creed, no caso o Assassin's Creed Revelations, né? Que no caso, eu acho que foi o único desses que eu rodei que eu testei nas duas opções, né? Sem overclock e com overclock. Sem overclock ele rodava, sei lá, acho que eu rodava com as mesmas configurações que eu já tinha mencionado antes. Acho que eu rodava até um pouco menos, se eu não me engano. E ele chegava ali perto dos 30, 40 e caía para 20 e poucos frames. Depois com overclock, acho que as mesmas configurações mais ou menos, ele ficava perto de 60, por exemplo. É um ganho assim foi um ganho expressivo de quadros. No caso, esse foi o único mesmo que eu testei. Que eu fiz overclock bem no começo mesmo. Eu joguei o Tomb Raider, desinstalei tudo o jogo, aí fui jogar o Assassin's Creed, o Revelations, aí que eu descobri que, na verdade eu sabia já que tinha dado pra fazer overclock, só que eu tinha medo na época, achei que podia estragar, mas aí que eu vi que era uma coisa tranquila, eu fiz, aí vi que tá de boa, não causou instabilidade, nada. Acho que assim, das vezes que eu joguei, acho que não dá nem sei lá, acho que não dá nem pra contar na palma das mãos alguma vez que eu tive algum problema de overclock, que na verdade nem é um problema de fato, algumas vezes só que eu tava jogando e o dava um downclock, ou seja, o clock caía pro valor padrão, né? Ele caía dos 900 por 700 e na memória caía dos 1800 por 900. Não, desculpa, eu dei uma informação errada. A memória do a frequência da memória padrão não é 900, é 1400, né? Aí overclock, na verdade, ela chega perto de 1800, né? Acho que é 1794. Até nos vídeos ali que eu faço que eu mostro ali o jogo rodando com o MSI Afterburn ligado, né? Que eu tenho 12 gameplays aqui do Revelations e do Assassin's Creed 3. Até ali tá certinho, né? O frame rate, as frequências, vocês podem até dar uma olhada ali depois. Assim, no meu caso especificamente, até que valeu bastante a pena eu ter adquirido essa placa, porque no meu PC antigo era muito ruim, tipo, os gráficos dos jogos ficavam pior do que da geração passada, né? Sem brincadeira, tipo, era muito pior do que da geração passada. E sei lá, era só superior, sei lá, o PlayStation 2, porque era bem ruim, porque não tinha placa de vídeo no meu PC anterior, não tinha. O processador era um dual core de 1.6 GHz, então o processador já é muito fraco. Ainda imagina ter que usar um onboard desse processador para gráfico, né? Mas, então assim, era muito ruim mesmo. Então assim, nesse caso valeu a pena, né? Mas sei lá, teve um upgrade significativo, né? Mas então assim, mas é isso, né? Resumindo, para quem que eu recomendaria essa placa de vídeo? Bom, hoje eu não sei como é que tá o preço, né? Eu já não olhei mais. Na época era realmente quem queria, que não tinha passado pela geração, no caso da geração de games do Xbox 360, do Play 3, que não tinha passado por essa geração e tinha perdido os jogos. Eu acho que tá com um PC muito antigo e de repente não tem muito dinheiro, eu acho que na época valia a pena até fazer esse upgrade para pegar esses jogos, né? Mas hoje em dia, de repente, hoje em dia eu já não sei como é que tá o preço, mas se você já teve a geração passada, né, de games, né, eu não sei se valeria a pena, porque a diferença gráfica já não é tão grande assim, né? Mas é isso, ele roda assim, sei lá, ele roda mais ou menos os jogos da geração passada, de médio para alto, em média, né? Mais ou menos em média assim, ele roda os jogos da geração passada mais ou menos de médio para alto,
em HD, a Full HD, fica naquela média ali, que o HD é Full HD. Os jogos da geração passada então é de médio para alto, em médio de uns 30 aos 40 FPS. Então, ou seja, ele roda até melhor que a geração passada, mas também não é uma diferença talvez tão grande assim, né? Enfim, questão de temperatura, ele é mais a forma que você, como que funciona o seu sistema de temperatura. Aqui pra mim ele fica entre uns 70 e 75 graus em média, né? Mais ou menos isso, que é uma temperatura padrão, apesar de que isso com overclock, né? Sem overclock ficava, apesar de que não mudava muito, ficava uns 5 graus a menos. Mas apesar de que eu acho que pra essa placa de vídeo ela acaba sendo muito, mas enfim, eu acho que não é uma temperatura preocupante nem nada, mas acho que é isso aí que eu tinha pra falar. Então, se gostaram do vídeo, já faz tudo aí, já se inscreva, já compartilha, já deixa o like e valeu!